Olá, gente, tudo bem? Muito boa tarde, muito boa tarde. Franciele aqui do Diário de Notícias Minas, nessa segunda-feira, no dia 12/1, né? Estamos aí iniciando o ano. Ufa, gente do céu! E a gente já inicia o ano daquele jeito, que é o tão chamado assoviando e chupando cano ao mesmo tempo, né? Só uma correria lascada para todo lado. Gente, lembrando que o Diário de Notícias Minas também tá no Instagram, YouTube, TikTok, viu? Não se esqueça, corra lá, né? Se inscreva aí nos canais da gente, não fica de fora de nenhuma promoção aí exclusiva do Diário de Notícias Minas, certinho? E também aí dos nossos sorteios. A gente está levantando aí com um patrocinador para a gente poder estar fazendo um novo sorteio de R$1.000. Só, gente, que eu quero fazer uma novidade. Eu queria fazer um sorteio aqui, único e exclusivamente para as pessoas que acompanham o Diário de Notícias Minas ao vivo, né? Porque nós temos aí os nossos seguidores fiéis que sempre acompanham, sempre estão compartilhando, sempre estão aí ao vivo conosco, né? Sempre comentam, tem aquele carinho especial aí com o Diário de Notícias Minas e com a jornalista que vos fala, né, gente? Então eu quero fazer aí um sorteio único, exclusivo, só para vocês que acompanham. E outra coisa também que eu tava olhando aqui, gente, 62%, é muita coisa. 62% das pessoas que acompanham o Diário de Notícias Minas ainda não é nosso seguidor. Ou seja, é mais da metade das pessoas que acompanham o nosso jornal aí, né, as nossas lives, que ainda não estão seguindo. Então dá uma olhadinha lá, gente, confere. Às vezes vocês já receberam um convite e ainda não foi lá e não estão seguindo. Então eu peço para vocês, não fique de fora das nossas promoções e dos nossos sorteios especiais aí para os nossos seguidores do Diário de Notícias Minas. Vamos começar com os assuntos polêmicos da cidade de Alfenas? Rufem os tambores! Porque hoje o trem vai pegar fogo, gente. Porque infelizmente a situação da cidade anda crítica. Crítica. Nós já começamos o ano assim, amargando acidentes gravíssimos, inclusive fatais, até dentro da cidade. Oi, Rose, tudo bem? Boa tarde, Marta Aparecida. Renata Rodrigues, muito boa tarde aí para vocês, né, minhas seguidoras do Diário de Notícias Minas. Gente, antes de começar aí, eu vou falar com vocês a respeito de um assunto que é bem delicado para mim. Eu não gosto muito de estar falando a respeito disso, mas ninguém, para quem me conhece, quem já acompanha aí o Diário de Notícias Minas, sabe que eu nunca escondi de ninguém que eu já tive um ex-marido que vivia preso e que até por decorrência das coisas dele, eu mesma cheguei aí presa, né? Fiquei presa há 18 anos atrás. 18, minha caçula tá com 18, 18 anos atrás, fiquei presa por 2 dias. 2 dias? 3, né? Porque foi na sexta, sábado, eu saí na segunda-feira, isso, 3 dias. Então, o que tá acontecendo, gente? Eu tenho recebido muitas mensagens de familiares de pessoas presas, né? Eu fiz até uma matéria aí, né? Eu vi que outros colegas estavam fazendo a matéria a respeito da interdição parcial, né? Do presídio de Alfenas, e as pessoas, Fran, você não vai fazer nenhuma matéria? Fran, a gente tá sofrendo. Fran, os familiares da gente tá sofrendo. Gente,
Gente, eu vou falar com vocês. Oi, Zumi! Muito boa tarde, minha amiga de Pouso Alegre. Feliz ano novo para você. Oi, Carla, tudo bem? Kelly Cristina. Já eu chego nesse assunto, tá, Kelly? Só um minutinho. Então, gente, é o seguinte. Eu não faço matéria em cadeia e não faço matéria em porta de cadeia. Eu tomei um trauma tão grande de cadeia, de preso e de família de preso, que eu não passo nem naquela rua, naquela estrada que vai pra Fama. Eu passo lá do outro lado para não passar nem na porta de cadeia, nem na porta de presídio, porque eu tomei birra. Aí a pessoa vem, Fran, ajuda a gente. Ah, Fran, gente, não me leva mal, não. Se o parente de vocês que tá lá dentro do presídio realmente amasse vocês aqui fora, eles não faziam merda para vocês passarem humilhação por conta de porta de cadeia. Vocês terem que dormir em porta de cadeia para fazer visita, dormir para levar jumbo, né? Parente, o marido de vocês não pediam para vocês levarem droga, né? Não pedia para vocês levarem as coisas, porque eu fico sabendo de inúmeros casos de meninas que começam a namorar lá dentro da cadeia e logo fica presa lá dentro também, né? Pai e mãe sofrem porque o filho vive na cadeia, então vive naquele sofrimento. Então, se o filho de vocês amasse vocês, ele ia procurar um serviço de servente, de capina, de banhador de café, de qualquer coisa, do que ver um pai, a mãe ou a esposa sofrer, passando humilhação na mão de agente, né? De policial penal. Então, gente, eu passei por isso. Então eu falo pra vocês, eu vivi casada com meu ex-marido quase 5 anos e quase 5 anos eu enfrentei porta de cadeia. E se realmente o meu marido, né, que morreu, me amasse, ele não fazia as merdas dele pra ficar mais preso do que dentro de casa. Ele ia trabalhar e cuidar de mim e das 2 filhas dele. Então eu tomei trauma desse tipo de situação. Então eu vou pedir para vocês, não me peçam para fazer qualquer tipo de coisa na porta da cadeia, porque eu não vou. Eu não vou. E para mim, eu vou falar para vocês, Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que me perdoe o que eu vou falar. Se lá cabe 960, é porque cabe. E pelo visto tá cabendo mais. Né? Porque veio cadeieiro, né, cracudo, bandido da cidade de Campos Gerais, veio de Machado, veio dessas cidadezinhas, tudo se jogaram aqui em Alfenas. Então por que cabe? Então já que tá cabendo, tem que entuiar lá dentro. Tem que entuiar lá dentro. Aí deixa que eles se virem lá, se matem lá, resolvam a situação. Entendeu? Eu fico com dó de mulher aqui, porque eu fui espancada, eu fui humilhada. E eu nunca levei minhas filhas em porta de cadeia. Hoje as minhas filhas estão com 20 e uma está com 18. Nunca levei elas em cadeia. Nem quando eu fui presa, quando eu estava lá dentro da delegacia, a minha mãe está viva e sã até hoje e pode falar para vocês se eu estou mentindo. No dia que eu caí lá, a primeira coisa que eu falei para minha mãe, se eu não sair, não leva elas, eu não quero ver elas lá dentro. E outra coisa, a pessoa que cai lá dentro e faz pra voltar de novo, é porque não tem amor. Não é só na família, não tem amor na vida própria. Porque eu caí lá dentro uma vez, pra nunca mais na minha vida. Por quê? Porque a gente tem que ter isso aqui, ó, vergonha na cara. Vergonha na cara, a gente tem que ter hombridade pra gente sofrer uma vez pra nunca mais. Então, se a pessoa cai 1, 2, 3, 10 vezes, é porque ela não tem vergonha na cara. Então, ela merece estar onde ela está. Certinho? Então, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Não me peçam para fazer qualquer tipo de matéria para ladrão, para bandido. Tá? Aí, uma virou para mim e falou assim, porque você é mal falada. Falem. Porque na boca de quem não presta, o bom não vale nada. Se vocês prestassem, vocês não pisavam na porta de cadeia.
certinho? Kelly Cristina, é verdade, o Estado deve olhar mais para a população, tipo CAPS, Alzira Velano, para as crianças. Eu tenho uma amiga que precisa urgentemente de ortose, chamada Kelly, depois qualquer coisa, você me explica essa situação direitinho, ou no meu WhatsApp, ou no privado, que eu vejo o que eu posso fazer para ajudar sua amiga, tá bom? Certinho? E assim, gente, eu tive conversando também com o Dr. Denis a respeito da situação das pessoas do CAPS. Falei a respeito também com a Andrea. Outra coisa também, a Val, né? Vocês viram que eu publiquei o vídeo dela aí. A criança dela, né? O menino dela tem que fazer sucção, né? Usa traqueostomia dentro de casa. Ela mandou mensagem pra mim, ela ligou pra mim. Nilva, shalom, amiga. Oi, Sandra. Oi, Thiago, tudo bem? Então, ligou pra mim. Ela tava chorando, gente. Ela falava e a voz dela tremia. Então, o que eu fiz? Falei, olha, calma. Calma, o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer. Passei a mão no telefone, mandei pra Andrea na hora, liguei pra Andrea. E tava pra resolver a situação dela. Acho que foi ela me ligou, acho que foi na quarta ou quinta-feira, agora eu não tô bem lembrada. Na hora a gente resolveu a situação dela, a Andrea foi de pronto, fez a notificação para a empresa terceirizada da prefeitura, que presta serviço para a prefeitura, foi lá, trocou o aparelho dela, deu um aparelho novo para ela, né, para estar fazendo os cuidados aí dela, da filha dela. Gente, ela é sofrida igualzinho a Luana Adonis, né? Que é a mãe da Cecília aí, que sempre eu tô pedindo ajuda para ela. Então essas mães que merecem a minha atenção, que eu corro atrás para ajudar. As mães de crianças atípicas, de crianças doentes. Essas mães sim precisam da minha ajuda, né? Agora, mãe de bandido, sinto muito. Né? Eu posso ajudar vocês em assistência social para vocês, agora para eles lá dentro não, certinho? Gente, vamos mudar agora de assunto. Oi, Alessandra, tudo bem? Tá aí uma mãe de família maravilhosa. Alessandra, eu tô tão feliz de ver teus filhos bem. O Toninho tá tão bem, feliz, viu? Até falei isso com ele ontem no Instagram, na hora que eu vi as fotos dele. Mandei pra ele boa tarde. Eu tô tão feliz de ver o Toninho bem, Toninho feliz, viajando, cuidando da namoradinha dele. Tá vendo, gente? Eu vou citar um exemplo pra vocês. Porque a pessoa virou bandido porque não teve opção. Olha aí, a Alessandra mora num dos piores bairros de Alfenas e os filhos dela são exemplo. A filha dela formou em pedagogia, o filho dela é um exemplo de rapaz, né? Poderia aí serem qualquer coisa, menos as pessoas maravilhosas que são. Mas são pessoas de dentro da igreja, são pessoas trabalhadoras e honestas. Igualzinho o meu ex-marido, né? O falecido, a mãe dele era diretora de escola, o pai dele era funcionário público, ele tinha tudo para ser a melhor pessoa do mundo, porque era inteligentíssimo. Ele resolveu fazer o que da vida dele? Ser bandido, safado, sem vergonha e acabar com a minha vida e com a das minhas filhas. Aliás, com a da minha vida não, porque graças a Deus hoje eu ando de cabeça erguida diante da sociedade. Não devo nada para ninguém vir na minha página me chamar de ex-presidiária, porque eu não quero ajudar presidiário. Se for isso, pode me chamar o quanto quiser, tá? Porque eu tô aqui, ó, de queixo erguido, tá? Não devo nada pra justiça. Nada, nem um dia. Vamos lá, gente. Outra coisa também. Acidentes. Gente, tá tendo muitos acidentes na cidade de Alfenas. Muitos. Um deles eu quase que presenciei, foi ali na Pio 12, no sábado à noite. Sábado à noite eu com meu marido, a gente tava aqui dentro de casa, né? E tava muito quente. Aí chamei ele, falei assim, coração, vamos dar uma volta? Oi, Maria de Lourdes, tudo bem? Boa tarde. Sidneia, minha amiga e fiel, Marcela.
Aí falei, vamos dar uma volta? Vamos. Aí saímos de moto, não foi nem de carro. Aí fomos, dei uma volta pela cidade toda e fui observando. Aí na hora que a gente estava descendo a Governador Valadares, eu peguei, virei assim, vi o corpo de bombeiros. Falei, coração, acidente. Dei uma volta, fomos lá ver. Gente, uma SUV, né, uma SW4, bateu no Agile e ó, saiu correndo, não parou. O motorista do Agile com carro já simples, sem seguro, provavelmente deveria ter ido buscar pizza, porque tinha 2 pizzas com refrigerante quentinho dentro do carro, e ele simplesmente machucou, teve corte na cabeça, bateu numa casa na rua, tiveram que chamar, né, o corpo de bombeiros para socorrer. E a pessoa, o carro dele ficou preso nesse Agile, pois ele conseguiu desprender e fugiu. E tá acontecendo isso frequentemente na cidade de Alfenas. Só, gente, que a pessoa que foge é burra. Ela é besta. Ela tá agindo na emoção. Só, gente, que hoje em dia tem câmera espalhada para a cidade inteirinha. Tem câmeras espalhadas nas portas das residências, nas portas dos comércios. A Guarda Municipal tem câmera espalhada para a cidade inteirinha, tá monitorando. A PM tem monitoramento também. Então, se a pessoa foge, além dela responder pela batida, se ela for errada, além de ter que pagar pela responsabilidade disso, ela ainda vai pagar processo criminal, né, por omissão de socorro. Tá terrível isso, gente. É acidente de carro com moto, moto com moto, carro batendo em carro, e as pessoas tá faltando o amor, a humanidade de parar e ver, peraí, o estrago foi grande, será que a pessoa não morreu, não? Será que eu não matei um pai de família? Será que eu não matei um trabalhador? Deixa eu parar para eu prestar socorro. Deixa eu chamar o SAMU. Deixa eu chamar o corpo de bombeiro. Não, a pessoa se evade do local. É terrível isso, gente. Terrível, sabe? É falta de princípio, falta de caráter, falta de amor ao próximo. Não. Outra coisa também, bicicletas elétricas, essas bicicletas aí que estão espalhadas pela cidade. Eu fiquei bestificada e eu estou bestificada que Alfenas está parecendo uma cidade sem lei. Uma cidade simplesmente que não está tendo nenhum tipo de fiscalização. Acabou no dia 31 de dezembro a lei para fazer a regulamentação dessas bicicletas, né? Não pode mais andar menores de 18 anos sem a carteira A e sem a carteira ACC. Na Lincoln Vestim da Silveira eu vi um enxame, parecia um enxame de abelha. Devia ter pelo menos umas 8 bicicletas elétricas parando ali, né, do lado do Seu Jorge, naquele posto Tamandaré, para poder abastecer. E todo mundo com aquelas bicicletas para tudo quanto é lado, infernizando a vida de quem está descansando, infernizando a vida, às vezes, de quem tem autismo, que dá ataque por conta de barulho. Pessoa acamada, pessoa idosa, passam perto do Alzira Velano, passam perto da Santa Casa. E aonde que está a fiscalização? Então, cadê o Leonardo da Guarda Municipal e a Guarda Municipal, que são responsáveis, né, pelo setor de trânsito de Alfenas? Cadê o Marcelo da Superintendência de Trânsito, né, que já fez 1001 planos em relação a isso, mas até agora eu não vi uma única bicicleta, nenhum único moleque ter a bicicleta apreendida.
Será que Alfenas vai ser considerada cidade sem lei até quando? Até quando Alfenas vai ser considerada cidade sem lei? Por falta de responsabilidade dos secretários e de pessoas que tomam conta da administração pública da cidade? Hein? Acorda, meninos! Acorda, meninos! Acorda, Marcelo! Opa, Leonardo da Guarda, Leonardo Vilela, acorda, meninos! Poxa, gente, tem dó, pelo amor de Deus, o centro de Alfenas, a praça tá uma verdadeira bagunça. Como eu disse para vocês, a gente saiu para poder dar uma volta e o cheiro de maconha que tava aquela praça. Antigamente, eu ainda falei isso pro meu marido, falei, gente, na época da gente, essa praça, uma hora dessa, tava cheinha de gente, cheinha de adolescente, pessoa solteira que dava aquela volta na praça. Dava volta lá por trás da igreja, depois vinha aqui no Clube 15, né, que hoje é o Botequim, dava volta ali pela Mão Inglesa, as pessoas tomavam conta ali, ia comer uma pipoca, ia tomar um sorvete, né, que tinha a sorveteria do Zé Rubens não, é do Zé Augusto, né, ia lá na Paquera, às vezes encontrava um paquerinha, ia lá na São José ali, que era escurinho, para dar um beijinho, ou ia também ali de frente onde é o estacionamento do Banco do Brasil, tinha tipo uma pracinha ali, vocês lembram? Que tinha umas plantas ali, tudo certinho, as pessoas às vezes sentavam ali. Acabou, gente! Acabou, não tem mais isso. Acabou aquele gostinho de praça, de adolescência, acabou! Simplesmente agora é maconha e cracudo. Terrível a nossa cidade. Terrível. Então, ô Marcos, tem aqui uma associação de entregadores, né, que era para os entregadores estarem fiscalizando isso aí, mas infelizmente, Nilva, cadê os vereadores? Shhh, fala baixo, porque cerca de 70% a 80% dos nossos vereadores estão dormindo, tá? Fala baixinho, porque eles só vão acordar parecendo um bando de Dráculas, um bando de zumbis, agora quando for mais ou menos em junho, agosto, para pedir voto para os seus respectivos deputados estaduais, federais, para o governador, né? Fala baixo. E também eles vão acordar, igualzinho o candidato Copa do Mundo, faltando um ano para as eleições, porque aí eles vão começar a querer mostrar serviço para poder estar pedindo o seu voto. Aí muitas pessoas acordam, nossa, eu vou votar no fulano, eu vou votar no ciclano. Fala baixo, não acorda eles não. Gente, tem vereador que é tão chato, mas é tão chato que ele tá no grupo dos comerciantes, a gente é obrigado a ver as propagandas mentirosas dele simplesmente no grupo de comerciantes. Eu tô cansada de ver a cara dele. Igual eu falei pra vocês aí a respeito da Val, né, que entrou em contato comigo. Quando ele viu que eu disse que o problema estava resolvido, porque ele começou a fazer propaganda em cima de uma mãe desesperada, eu falei, agora tá resolvido. Já dizia, e isso é porque ela pediu minha ajuda 1h da tarde. Ele foi falar isso, era 9h30 da noite, e começou a postar prints que ele estava conversando com ela. Já dizia minha avó, a Tervina lá dos Bárbaros, né? Que a minha avó, graças a Deus, eu tenho muito orgulho disso. E eu falei assim, isso já são 9h30 da noite. Se tivesse, vocês me perdoem o que eu vou falar, a pessoa quando tá precisando de ajuda, ela precisa de ajuda na hora. Ela não precisa de ajuda quase 12 horas depois, porque quem morreu, 12 horas depois, já tá fedendo, já tá dentro do caixão, duro.
Então, quando a pessoa precisa de ajuda na parte da educação, da saúde, ela precisa de ajuda, ó, de imediato, na hora. Liga aí pro prefeito, pro secretário de saúde, pra gente, tira dinheiro do bolso. Igual esse vereador, eu pedi um gás pra mim, porque eu tava precisando de um gás urgente. Você sabe o que ele falou pra mim? Tá, eu vou mandar o gás aí pra sua doação, mas depois eu preciso do dinheiro, eu quero dinheiro de volta, você me repõe o dinheiro? Quem me conhece sabe, porque eu já falei quem é esse vereador. Pra mim, acabou. E foi um dos que eu mais fiquei feliz dele ter ganhado. Mas quando ele ganhou, até bloquear meu marido, ele bloqueou. E bloqueou mais um monte de gente. As pessoas às vezes procuram ele, nem resposta ele não dá. Mas para aparecer na internet e nos grupos é sem parar. Chega a ser chato. Chato. Aí as pessoas do grupo, nossa, Franciele, mas foi você que mandou colocar ele no grupo. Realmente foi eu, mas eu não sabia que ele ia fazer o que ele fez. Kelly, ou você me chama no Messenger do jornal, ou você pode me chamar no WhatsApp, que é o 35 98895 6815. Repetindo aí para vocês, 35 98895 6815. Aí a ex-vereadora Tereza Paula aí, a Tereza, para quem não sabe, ela trabalhou no ambulatório, eu acho que foi no Cruz Preta e ali no Alzira Velano durante muitos anos, muitos anos. E foi vereadora e sabe que quando as pessoas procuram a respeito de saúde, quando elas pedem ajuda de um vereador, de um secretário, de uma jornalista, que foi o caso, é porque está em situação desesperadora. Desesperadora, porque ela está precisando com caso de urgência. Né? Tem a Neuza aí, né? A Neuzinha tá com um problema muito sério no ombro, precisa fazer, colocar prótese no ombro, porque ela tá perdendo os movimentos, e a gente tem que fazer isso. Marcos, o vereador Guigui foi eleito para fazer projetos para a Vila Formosa, e desde que foi eleito, ele simplesmente sumiu. Marcos, o Guigui tem feito um trabalho bacana, viu? Tem feito um trabalho bacana, só que infelizmente, Marcos, ele depende, uma andorinha só não faz verão, né? Eu fui nascida e criada aí na Vila Formosa, tanto que eu conheço o Guigui desde criança, né? Como eu falei pra você aí, eu sou neta da Tervina, lá dos Bárbaros, sobrinha da Conceição, que mora aí na Lincoln Vechim até hoje. Então é assim, eu conheço todos os bairros de Alfenas, eu conheço todos os vereadores e eu posso falar para você o que cada um tá fazendo e o que cada um não está fazendo. E o Guigui, graças a Deus, ele tem ajudado muita gente. Só que tem coisa, Marcos, que não depende só dele, depende de outros vereadores para estar ajudando ele e também do respectivo prefeito, né? Que precisa estar aprovando, precisa estar colocando o projeto para andar, né? O Matheus Passini também está aí falando a respeito do complexo da Vila Formosa. Vocês viram que situação que está o complexo? Está abandonado em mato. E ali nas costas do PSF ali, do Cruz Preta, ali do Vila Formosa, é o complexo. Vocês viram, virou um rio, um açude a céu aberto, né? Quando deu aquela chuva no último dia de ano, né? Tem outro também, vamos lá, a vereadora Idalina, né? A Idalina é do bairro Santa Rita. Vocês viram ali que jeito que tá o Gabião ali do Santa Rita? Ou eu tô falando alguma coisa aí, ô Tiago? Você aí que mora aí pertinho do Santa Rita. Eu já fiz matéria a respeito dos gabiões, que os gabiões, eles têm em média 2 metros de profundidade. Tem gabião aí que tá com centímetros. Aí quando chove, inunda, vira aquela crosta, né, de água para tudo quanto é lado. Tá complicado, né? Alfenas, o trânsito é um lixo, ninguém respeita nada. Fabrício, realmente não respeita nada. Ninguém tá dando seta, ninguém tá parando no pare, simplesmente tá uma bagunça. Eu falo que se os motoristas de Alfenas forem para São Paulo, aliás, não precisa ir em São Paulo não, vai em Poços de Caldas.
Poços de Caldas, bate o carro lá. Tá igualzinho um ex-Uber, falecido Uber ali de Alterosa. Primeira viagem que o menino fez, o menino já me morreu na estrada. Não sabe dirigir, ué. Não sabe. Rodolfo Inácio, o que você acha? Então, gente, mais alguma coisa, né, que vocês querem aí que eu fale, que vocês querem que eu cobre, né? Porque aí eu quero que vocês, gente, por favor, vocês compartilham essa live para estar alcançando o maior número de pessoas possíveis, né? Você aí que às vezes tiver o Marcelo, que é da Secretaria de Trânsito, manda essa live para ele, manda essa live para os guardas municipais, né? Porque na hora de ir lá, ó, correr atrás de cachorro de rua, porque a dona Marta Pellegrini chamou eles, sai correndo. Aí quando a gente precisa realmente do trabalho deles, porque aqui, ó, na rua Carme Canevari, que tá aquela bagunça de trânsito aqui, simplesmente a guarda... Ah, porque a gente tá sem efetivo. Ah, porque a gente tem que esperar a troca de plantão. Quando uma pessoa tá acionando o 190 ou tá acionando o 153, é porque precisa pra agora, pra ontem. Porque ninguém liga pra emergência à toa. Ninguém liga pra emergência à toa. Eu liguei pro telefone da Guarda Municipal no dia que teve as festas aqui, né, no Arena Show de Bola, que tava tendo pagode aí, que simplesmente virou aquela bagunça no trânsito, simplesmente demorou 4 vezes que eu liguei, chamou até cair. Na 5ª vez, o guarda me atendeu. Foi o guarda municipal Marcelo, que eu acho que ele é um dos coordenadores da guarda, né? Falou pra mim, falei, olha, tem aqui parado, agora, nesse exato momento, 9 carros estacionados no proibido parar e estacionar. A circular não conseguia fazer a conversão para descer a Carme Canevari. A circular teve que dar ré até lá na rua do Zé Rubens para poder dar a volta, para sair aqui na José Paraíso para poder fazer a volta. Aí o que acontece? A pessoa precisa trabalhar, precisa ir para um hospital e simplesmente a circular tá parada porque os bonitão estacionaram no proibido parar e estacionar, né? Agora, outra coisa também, aqui na Carme Canevari, eles colocaram proibido parar e estacionar até na esquina do Bar do Márcio, né? Que é até tio do Rodolfo Inácio, né? Do Bar do Márcio Inácio ali. Eles poderiam estar estendendo o proibido parar e estacionar mais para cima um pouquinho, porque não adiantou nada eles colocarem o proibido parar e estacionar ali e simplesmente na rua de cima, que é na mesma esquina, simplesmente o estacionamento vira uma porcaria, não tem jeito de carro passar, não tem jeito nem de moto, né? Então eu acho, gente, que o trânsito de Alfenas precisa ser mais, melhor estudado, né? Tem dinheiro sendo jogado fora aí, como foi lá na rotatória de frente com a Europark, né? Até eu faço as propagandas para a Europark, que é ali na rotatória da Padre José Rolim, né? Tem aonde desce não é Martins Alfenas, não. É Ministro Salgado Filho e a Jovino Fernandes Salles. Eles foram lá, teve carro que até bateu, voou lá e simplesmente agora eles estão tirando a rotatória e estão quebrando tudo. Ou seja, mais dinheiro, mais tempo perdido, jogado fora. Então eu creio que deveria ter feito um estudo melhor. Outra coisa também, está indo para 3 meses. 3 meses, o semáforo do governador Valadares com a rua Machado de Assis. 3 meses, tá lá, instalado, tudo certinho, tudo bonitinho. Quando que vai começar a funcionar aquele semáforo? 3 meses, 3. E tá lá parado, né? Simplesmente gastando dinheiro, gastando tempo. O alfenense fica prestando atenção naquilo ali, porque nunca que sabe.
Vem pessoas de fora, né? Porque às vezes o GPS da pessoa joga a pessoa para Governador Valadares, a Governador Valadares uma zona daquela, né? Aí daqui um pouco a gente vai ver vereador indo lá fazendo videozinho falando que foi responsável pelaquela caca, né? Gente, eu vou parando por aqui, porque eu acho que eu já falei até espumar o canto da boca, né? Vou ficando por aqui. Eu agradeço todos vocês aí que sempre acompanham e estão aí direto nas nossas lives aqui no Diário de Notícias Minas, certinho? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe, ilumine e guarde aí a semana de vocês. E se Deus quiser, nós estamos aí de novo amanhã, certinho? Diário de Notícias Minas, o nosso compromisso é com a verdade e com vocês aí de casa.